E o governador Wellington Dias, do PT, assinou um decreto que declara em todo o Piauí situação de emergência por causa da pandemia do novo coronavírus. O documento foi divulgado no Diário Oficial. No dia 16 de abril desse ano, o governo havia decretado situação de calamidade pública em decorrência da Covid-19. O prazo foi de 180 dias e vigorou até o mês de outubro. O isolamento social e medidas emergenciais foram determinadas por meio de decretos do governo do estado e das prefeituras, como na capital piauiense, para que a população fique em casa e evite ao máximo ir às ruas. Ainda relacionado ao tema, o youtuber Átila Yamarino voltou às redes sociais com mais previsões. Abro aspas. Se dependermos da escala de produção da Pfizer, com um pouco mais de 1 bi de doses feitas por ano, o que são 500 milhões de vacinados no mundo, carnaval otimista é 2023 ou depois. Fecho aspas, foi a postagem de Átila Yamarino. Fiuza. Eles vivem disso, né? O que a gente viu acontecer na Argentina é exemplar. Quer dizer, quanto mais autoritário, quanto mais despótico, quanto mais tarado por controlar os outros e viver de venda de pânico é o elemento, é o personagem, mais ele propõe trancamento. Então, o que a gente viu na Argentina, que é uma política burra, né, cega e absolutamente ruinosa, que só fez aumentar os casos e os óbitos. Não foi isso que aconteceu na Argentina? Naquele populismo fajuto, chavista. Então, esse Wellington Dias, ele deveria ser confrontado, assim como diversos outros aí que estão seguindo nessa linha, com a seguinte questão. Nós sabemos quem são os grupos vulneráveis. Isso é uma das poucas coisas que se sabe com exatidão, porque tem uma experiência decorrida. Então, as projeções são especulações, são falsidades, né? Todas elas fracassaram. Mas a história da pandemia é conhecida. E a letalidade está bastante definida em relação às faixas etárias. E nenhum desses personagens, nenhum desses hipócritas, como a Ana Paula estava descrevendo nos Estados Unidos, vai para a rua aglomerada para fazer política e depois ninguém pode, daqui a um mês não tem Natal. Isso não é possível. A população vai se revoltar. A população vai se revoltar no mundo todo em relação a essa pantomima, em relação a esta falsa ciência. Todas essas autoridades, especialistas, estão, evidentemente, com o compromisso de apresentar políticas para a proteção de vulneráveis. Esses lockdowns, essas medidas de confinamento horizontal, os dados indicam, aumentam a contaminação e os óbitos em relação aos mais velhos, porque não há segregação dos grupos. Então, o que você precisaria ter de política pública seria diretrizes especiais para os grupos de risco. Eu pergunto ao nosso caro telespectador ou ouvinte, alguém conhece alguma política desse tipo? Alguém conhece alguma política, por exemplo, de tratar os idosos em áreas públicas para que eles possam estar ao ar livre, sem aglomeração, e não morrerem em casa por esses hipócritas, esses profetas aí do Apocalipse, esses populistas? Não existe. Então, esses são, Vitor, hoje, né, esses personagens, eles estão exatamente trazendo a tragédia humanitária. Né? Eles estão fingindo que jogar todo mundo para dentro de casa é política sanitária, e não é. Você precisa realmente hoje proteger os grupos de risco e eles estão abandonados. Por isso que essa retomada da economia que o ministro Paulo Guedes prevê está ameaçada, porque populistas, né, personagens circenses como esse que nós estamos vendo aí, eles vão advogar, você não tenha nenhuma dúvida. Eles vão advogar um lockdown de novo, contra tudo, contra todos, contra a ciência, não há um laudo. Né? Os estudos das universidades respeitadas no mundo todo, Stanford, Harvard, Toronto, já vimos, indicam as áreas mais trancadas não tiveram menos mortes. Ninguém responde a esses estudos.
estão, de fato, numa aventura populista, numa politicagem com a vida das pessoas e tem que ser confrontados. A população, com toda razão, precisa confrontar, porque as autoridades, a maioria das autoridades, não está fazendo o seu papel. Oceana. A gente lê essa notícia aí, Vitor, e não tem como a gente não recordar o que aconteceu em Nova York durante essa pandemia toda, aí com a péssima administração do governador Cuomo, do prefeito de Blasio, aí que trancaram absolutamente todos durante muito tempo. Inclusive, pouco se fala dos mais de 10 mil velhinhos aí que morreram nas casas de apoio a pessoas de idade, porque ficaram trancados. Absolutamente o vírus, alguma pessoa de fora entrou e simplesmente espalhou o vírus ali, e eles tinham ordem de não deixar que essas pessoas saíssem desses centros de pessoas com mais idade, e mais de 10 mil pessoas idosas faleceram trancafiados nas casas de saúde do estado de Nova York. E o mais absurdo ainda, Vitor, é que o governador de Nova York, Cuomo, ele acaba de publicar um livro, acredite se quiser, que se chama Lições de Liderança durante a Crise da Covid-19. É um absurdo isso. Então, os números de Nova York continuam subindo. Os estados aqui que têm um relaxamento maior em relação ao lockdown, mas que mantêm as medidas de segurança, distanciamento, uso de máscaras, isolaram as populações com comorbidade ou mais velhas. Esses estados aqui, como a gente fala, né, explica sempre que eles têm uma autonomia maior dentro do federalismo americano, esses estados, a economia continua pulsando e continua fazendo com que as pessoas coloquem aí a sua comida, o seu jantar, o seu almoço na mesa das suas famílias. Mais uma vez, a gente vai se aproximar de uma eleição aí no Brasil agora, já estamos, né, na eleição aí. Tenha certeza, verifique se o seu candidato é o candidato que vai proteger as suas liberdades, os seus direitos civis, ou se é aquele candidato que em algum momento da pandemia aí usou e abusou da ciência de uma maneira distorcida, porque como a gente vem apresentando já há muitas semanas aqui, estudos de Harvard, Stanford, como o Fiuza colocou, nenhum desses estudos aí corrobora as mensagens que os protótipos de tiranetes que a gente vem vendo no Brasil estão pregando até hoje para a gente. Então, muita atenção nessa eleição, verifique se o seu candidato ou os seus candidatos, eles vão proteger as suas liberdades, porque a narrativa aqui, como esse livro do governador de Nova York, não bate liderança dentro da pandemia. O livro desse senhor não bate com os números e com o desastre que foi a administração do governador dentro do estado de Nova York. Mais uma vez, atentos o tempo inteiro. Diga, Zé. Olha, Vitor, William Shakespeare falava o seguinte, que o ladrão vê o mundo e teme a sombra, porque é na sombra que o ladrão anda. Então ele vê o mundo, enxerga o mundo com os olhos dele, né? Então, quando acusam o presidente Bolsonaro, o governo e o Ministério da Saúde em politizar a Anvisa, politizar a saúde, é porque essas pessoas já politizam. E o que o Wellington Dias está fazendo do Piauí é a politização de uma doença, repito, grave, mas que está sendo tratada de uma maneira diferente, politicamente, colocando as pessoas em casa. Ontem, na live transmitida aqui, o presidente Jair Bolsonaro deu uma mensagem muito importante, dizendo o seguinte, que esperar pelo Estado, quem esperar pelo Estado vai se lascar. Disse o presidente, dizendo o seguinte, as pessoas têm que se virar. É isso mesmo, porque quando precisa do Estado é que a situação está muito complicada. Olha só, eu até admito a possibilidade do Estado dizer para as pessoas, olha, você tem que ficar em casa porque eu estou mandando. Na minha opinião, é o mesmo que eu sinto quando se condena alguém. Alguém condenado
fica à disposição e sob tutela do Estado. A partir daí, na minha opinião, e eu sou muito firme nisso, o Estado tem que ser o provedor e o cuidador deste condenado. Ele é o tutor daquela pessoa. Então tem que dar um trabalho digno, na minha opinião tem que fazer trabalhar, não se pode amontoar as pessoas na cadeia ficando lá só pensando em fugir, pensando em besteira e sendo universidade do crime. Tem que obrigar essas pessoas a trabalhar. A Constituição impede o trabalho forçado, mas que seja então uma maneira de fazer com que os condenados trabalhem e tenham vantagem, porque a maioria dos condenados quer trabalhar. Isso aí já é certo. Então, se o Estado assume esse poder de colocar as pessoas em casa, ele tem que assumir também a responsabilidade de manutenção dessas pessoas. Isto, para mim, é muito claro. Aí vem o governador do Piauí, o senhor Wellington Dias, um petista que tem uma vida longa na política por lá, um professor que ficou rico. Aí, talvez seja um dos únicos do Brasil, ou o único. Se põe as pessoas em casa e o Estado não assume esta tutela, fica muito difícil e fica muito esquisito. Eu não vejo possibilidades mais disso acontecer. Olha, essa história de o Estado mandar pessoas para casa sem a possibilidade de manutenção, o presidente Bolsonaro imediatamente criou exatamente o salário emergencial por conta disso. Ele não queria, mas os estados e os municípios decidiram assim, é que se criou o salário emergencial, que é insustentável, é caro demais. E repito, realmente o presidente, quando fala que depender do Estado, olha, é uma situação complicada, viu? Difícil.